Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Oferecimento. Olá, boa noite, queridos telespectadores. Vamos tratar da importância das guerras. Guerras são coisas importantes? Sim, não pelo fato dela destruir, não pelo fato dela levar morte às famílias, nada disso, mas pelo desenvolvimento que elas propiciam. Muitas coisas boas vêm das guerras, muitas invenções para a saúde, para a tecnologia, etc. O mundo não seria o mesmo não fossem as guerras. Claro, nós não estamos fazendo apologia às guerras, não achamos que elas sejam maravilhosas, mas temos que tirar delas as coisas importantes para o desenvolvimento da sociedade. É isso exatamente que você, meu querido telespectador, verá neste programa. Muito obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, aqui estamos para a edição do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Desta feita, vamos tratar da importância das guerras. Você pode pensar, mas guerra não tem importância? Guerra não é uma coisa que presta. Ninguém deseja guerra, mas olha, as maiores contribuições para a humanidade, para o desenvolvimento, vieram exatamente das guerras. Nós não vamos aqui tratar dos aspectos morais, se tinha razão ou não para a guerra, mas nós vamos tratar disso nesta noite. Você vai ficar empolgado com o conhecimento, com a importância, com tudo que elas nos acrescentaram. Pois bem, nós temos aqui hoje, para a participação desse programa, o Dr. Glênio Fernando Daniel, que é capitão de marinha da Armada Brasileira, engenheiro mecânico, professor universitário, experiência imensa na vida, não só em termos de Brasil, mas em termos dos mares do Brasil e pelo mundo. Conosco também está o professor Elan Couto, professor de História, sociólogo. Todo mundo vê que tem perfil daqui, como é sociólogo, perfil de socialista perfeita, é um engano, vocês estão enganados. Né? É um rapaz bastante preparado, professor extraordinário. E, Glênio, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui nesse programa. Espero contribuir para o conhecimento de todos. Elan? Boa noite. Espero que a gente possa contribuir com você que está aí do outro lado, falando um pouco mais de história e guerra, né, que são coisas que são importantes para a gente entender no contexto, né, da história universal. Pois bem, quando nós falamos em guerra, achamos que seja uma coisa assim inútil, etc. Mas foi uma invençãozinha interessante. Pois bem, há uma coisa que temos que considerar é a guerra na ótica da antropologia, ou seja, inicialmente elas foram necessárias à sobrevivência, correto? O ser humano começou a praticar guerras, mas antes disso, e concomitantemente talvez, começou a criar as armas de guerra, as mais primitivas, e ele o fez por necessidade de sobrevivência. Ele tinha que enfrentar um meio ambiente hostil, animais, feras e tantas coisas mais, ele teve que se armar. E progressivamente foi se aperfeiçoando nisso e depois passou a usar isso contra os seus inimigos, contra os seus desafetos, ou em favor dos seus interesses de crescimento, de desenvolvimento, ou de apropriar-se de territórios ricos em alimentos para sobreviver. Pois bem, tudo começou por aí. Mas a questão aí da ótica antropológica. Elan, como que se vê isso aí? O ser humano, por si só, ele busca espaço. Ele busca espaço. E, às vezes, para ter espaço, é preciso conquistar esse espaço. Seja em frente à natureza, seja frente a outro povo. Né? Você pode observar que a guerra já existia lá na Mesopotâmia, lá na história antiga. Né? Você vai encontrar, por exemplo, um dos primeiros reinos, que são os acadianos, com Sargão I. E então, ou seja, ele, para poder ampliar os territórios acadianos, Sargão liderou uma tropa para dominar os sumérios, e assim o fez. Então é comum, historicamente falando, o homem praticar a guerra. Correto. E nessa prática da guerra, nesse afã de conquistar, por necessidade que somente ele vê, o indivíduo vê na sua ótica. Não adianta tentarmos olhar para a guerra na perspectiva de todos os povos envolvidos, não. Daquele que está lutando para.
Mas só que em função disso, enquanto conquista, ele se desenvolve, enquanto conquista, ele se enriquece, enquanto conquista, ele aperfeiçoa meios, outros, e não só meios para a própria guerra, meios para a própria conquista e batalha, mas de sobrevivência nesse contexto de guerra, né? Enfim. Exatamente, até também, além de tudo isso, também para a questão do poder, que envolve essa questão do poder. Então, para ter poder, pratica-se guerra, conquista-se territórios, aperfeiçoa armas e assim mais poder vai ter o líder, ou a tribo, ou até mesmo o reino, quando ele se envolve e vence uma batalha. Pois é. E não adianta a gente querer contestar essa questão do poder, porque ela é inerente ao ser humano. Sim. Né? Ela é inerente ao ser humano. A gente vê, por exemplo, o Glênio, um oficial de marinha, teto do nível superior de oficial. Pois bem, ele sabe disso. As Forças Armadas trabalham nessa relação de poder e autoridade, etc. E as pessoas, muitas vão para lá naquela esperança de adquirir status, poder, autoridade, presença perante. Só que depois que eles entram, acaba pegando o espírito global da coisa. Não fica só nessa questão de grandeza, né, Glênio? Com certeza, isso faz parte da formação dos militares em qualquer uma das suas atividades. A noção não só da guerra como um fator de supremacia, como também a guerra como uma atividade necessária para manter a soberania do seu país, do seu território, como para manter as suas riquezas, enfim. Isso faz parte do Estado autônomo de ter as suas forças armadas preparadas para qualquer necessidade, qualquer eventualidade que venha a ocorrer ao longo da sua história. Pois é, Glênio é um homem de ciência, você também o é, e existe um princípio muito simples, toda ação corresponde a uma reação. Não? A guerra, como um fator de ação, produz uma reação, e as reações são sempre muito superiores, muito maiores do que aquilo que nós pensávamos, ou esperávamos. E é nessa reação que vem a riqueza, vem o crescimento, vem a nobreza. Exatamente. Vem a sensação de bem-estar por ter vencido, por ter lutado, por ter crescido. Uma das maiores decepções que o militar tem é se formar numa academia militar, passar 30, 35 anos lá e não aparecer uma guerra, né? E está preparado, torcendo o tempo todo para ela aparecer, para ele degustar do privilégio de entrar para a história, vivo ou morto, mas entrar para a história como participante de uma guerra. Pois bem, já falamos agora há pouco, mas nós aqui não vamos entrar na questão de méritos. Se a guerra era justa, se era injusta, quem estava certo, quem estava errado, se era socialista, se era capitalista, se era comunista, isso não interessa. As razões ou motivos, porque motivo é o que precipita uma ação, razão é o que justifica uma ação. Isso não nos interessa, queremos ver as guerras com princípio, meio e fim e, consequentemente, com aquilo que ela trouxe de bom para a humanidade. Agora, começando aqui, nós temos, eu vou fazer algumas citações pequenas, porque eu sou bastante raso nesse conhecimento, né? Mas as guerras, os que vão para a guerra, lá desde o princípio, isso chega na questão, o que eu tenho para guerrear? Quais as armas que eu possuo? Quais os meios que eu tenho para enfrentar aquele povo? Lá no princípio, né, era muita questão de quantidade de homens, não é? Você tem alguma lembrança de interessante? Pois é, a gente pode, eu estava lembrando aqui de algumas batalhas importantes. Por exemplo, o domínio de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, quando depois que o seu pai domina a Grécia, que tinha o apogeu, e passou por uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, né, entre as principais cidades gregas, Esparta e Atenas. Cidades-estados, não é? Sim, sim. E aí o que acontece? Quando Alexandre começa a expandir, ele começa a criar táticas de guerra, de surpreender o inimigo, e assim ele conseguiu fazer um domínio territorial gigantesco para a sua época. Talvez seja um dos maiores impérios que o mundo já viu, né, em termos de território, e de homens e de cultura, até porque se a gente for analisar antropologicamente falando, a cultura brasileira deve muito à cultura grega, e a cultura helenística, né, veio para nós, de certa forma, chegando os romanos e depois chegando a cultura latina até Portugal, que vai chegar a nós. Então nós temos uma ligação direta com isso.
com o resultado da dessa guerra É. de Alexandre o Grande e o expansionismo que ele fez. Inclusive a palavra helenos, que são os Sim. gregos, né, da guerra helenística. Sim. E o importante é que ele colocou a língua dele, ele impôs a língua dele, o grego, que era o grego chamado koiné, comum, ele impôs por todos os seus domínios. Isso foi muito interessante, porque é uma língua de fonética latina, embora não seja, né, o latim passou por ela depois. Pois bem, mas de fácil fala, de fácil pronúncia. Pois bem, cresceu, todo o povo culto falava grego, e a nossa língua portuguesa está impregnada de radicais gregos, as ciências estão impregnadas de radicais gregos. Isso é cultura, isso é ciência, isso é resultado de guerra. Mas vai ser uma tolice, não é tolice não. Funcionou e funcionou muito bem. Mas ainda nesse terreno de recursos, que a quantidade de homens era significativa, um exército grandioso. Mas muitos países ganharam guerra com um contingente bem menor do que o inimigo, né? Enfrentando uma desproporção absurda. Mas por quê? Porque ele usava estratégia, né? E nesse princípio, lá bem, não sei se por aí, um pouco mais para frente, nós temos uma das primeiras participações de tecnologia na guerra, foi a catapulta, né? Nós conversamos agora há pouco a respeito disso, né? Quando foi que ela começou, mas foi algo, digamos assim, proporcionalmente falando, em relação ao que se tem hoje, seria um míssil, né? Para aquela época, né, Glenn? A catapulta foi uma invenção que trouxe para aquela época uma surpresa geral pela capacidade de destruição que aquele equipamento conseguia infligir nos seus inimigos, lançando inicialmente pedras de grande porte, aí depois já pedras embebidas em óleo e incendiárias, e foi sendo aprimorada a ponto de que hoje a gente poderia fazer essa comparação com os mísseis atuais. Foi uma descoberta fantástica, o negócio foi muito bom. Pois bem, nós na sequência vamos considerar as pré-guerras, vamos citar no próximo bloco as guerras pré-Primeira e Segunda Guerra Mundial, as guerras mais antigas, né? Depois vamos ver a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, enfim, todas elas com contribuições majestosas para o desenvolvimento da sociedade, para mudar o mundo. Eu diria até que, exagerando um pouquinho, se não fossem as guerras, ouçam bem, se não fossem as guerras, nós talvez estivéssemos aí em torno de desenvolvimento mais ou menos semelhante à Idade Média, de tão atrasados que seríamos. Pois bem, então daqui a pouco, Guerra Mundial, as guerras anteriores, Primeira, Segunda Guerra Mundial, e vamos avançando, acrescentando conhecimento, experimentando curiosidades, coisas maravilhosas, catapulta para o que citei agora há pouco, mas outras coisas extraordinárias, na tecnologia e na saúde também. A pólvora. A pólvora foi de grande importância. Ok? Voltamos já, vamos aos comerciais. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Como eu disse agora há pouco, no bloco anterior, iríamos beliscar a questão das guerras, o quantitativo de guerras. Pois bem, Elan, guerras antigas. Vamos citando aí. A gente pode citar as invasões bárbaras do Império Romano, lá atrás, né? A gente buscar lá no final do Império Romano. A gente pode citar também as guerras entre reinos. Também a gente pode citar a Guerra dos 100 Anos, durante que foram 116 anos, né, entre a França e a Inglaterra. Também a gente pode citar já mais na contemporaneidade, na modernidade, né? Aliás, é a Guerra dos 7 Anos entre França também e a Inglaterra. Isso vai ser importante, porque vai acabar incitando uma revolta do povo norte-americano contra a coroa, que vai gerar a independência americana. Por causa da questão da quantidade de impostos para suprir os custos com a guerra, e automaticamente vai gerar uma insatisfação, podemos dizer assim, do povo americano. Importante ver quanto isso foi benéfico para o mundo, né, Glenn? Com certeza, isso foi uma contribuição para a humanidade, porque as armas foram sendo aperfeiçoadas. E eu gostaria de acrescentar aqui, citando um fato importante que provavelmente muitas pessoas não conhecem, que por ocasião da Guerra do Paraguai, a Marinha Brasileira chegou a ocupar o segundo posto no contexto internacional, tá? Somente perdendo para a Marinha Inglesa.
E a Guerra do Paraguai, ela efetivamente ocorreu devido a um avanço, de uma invasão das tropas paraguaias à região do Rio Grande do Sul. Então, em resposta, a Tríplice Aliança se formou entre Argentina, Uruguai e o Brasil e derrotaram o Paraguai naquela ocasião. Mas o avanço tecnológico já para aquela época foi significativo em termos de equipamentos navais. Interessante, eu posso garantir, não houve uma guerra sequer que não tenha deixado resultados positivos, né? Nenhuma, né? Todas elas deixaram resultados positivos para a humanidade, não, Helena? Naturalmente, a gente olha para a guerra mais pelos resultados de perda humana. É. Por isso que, naturalmente, a gente acaba olhando para a guerra com um olhar do tipo, teve muita perda, muita baixa, né? Como usa o termo, né? Mas se a gente olhar para o lado da tecnologia que ela permitiu existir na posteridade, Exatamente. você vai ver que existem alguns resultados positivos que todos usam. Então, assim, até hoje a gente usa tanta coisa que foi fabricada para a guerra. Em comparação, eu vou expressar aqui alguma coisa, fica até desagradável, meio esquisito, que quem tem um parente que morreu na guerra. Poucos foram para muitos serem beneficiados. Não que não seja valiosa a vida de quem foi, nada disso, né? Poucos morreram, e poucos em relação a quantos estão desfrutando. Mas veja bem, quando você citou a questão de perdas, até a corrida espacial, hoje se tem uma tecnologia no mundo maravilhosa em função da expansão aeroespacial das viagens interplanetárias. Embora não tenha sido ainda interplanetária, mas pelo menos as viagens espaciais, quantos astronautas morreram, quanta gente, né? Esses ônibus espaciais, um deles subiu bonitinho, foi todo mundo, etc. Quanta gente pereceu. Mas o resultado dessas pesquisas, o quanto tem abençoado a Terra, usemos uma linguagem aí mais do nosso eixo. Bem, mas nesse aspecto aí, ganhos diretos e ganhos indiretos. Tecnologias, saúde, pesquisa, a motorização, tanques, lagartas, submarinos. Glênio. Aqui nós chegamos na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por uma série imensa de novas tecnologias. Por exemplo, o cavalo não foi mais usado. Ainda bem, coitadinho. Foi a motorização pela primeira vez apresentada numa guerra, foi na Primeira Guerra Mundial. Ali surgiram os primeiros tanques, ali surgiram armamento leve, a metralhadora foi aperfeiçoada, o submarino foi usado como um elemento surpresa e com uma tecnologia já bastante avançada, obviamente não igual ao da Segunda Guerra Mundial, mas os submarinos já tiveram a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Nós também tivemos, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra das Trincheiras. A Guerra das Trincheiras trouxe de forma coadjuvante o uso do arame farpado. O uso do arame farpado que hoje nós temos em todas as fazendas e roças ao longo do mundo inteiro, ele foi descoberto, foi patenteado um pouquinho antes, em 1873, mas ele teve uma aplicação imensa na Primeira Guerra Mundial, devido à necessidade de se proteger as trincheiras. E aquele que quisesse invadir as trincheiras, ele teria que passar pelo meio desse arame farpado. Rastejando era impossível, ele tinha que pular. Para pular era bala.
No momento que ele levantava a cabeça, Já era. infelizmente. Interessante. O arame farpado está até hoje aí. Alguém vai, mas se de pouca importância. Quer ter uma fazenda? Você quer criar boi? Se não existisse o arame farpado, o que você ia fazer? Ou roubariam a todos, ou nenhum boi ficava ali para dar boa vida para você, certo? Pois bem, são coisas que parecem pequenas, mas tem coisas pequenas de importância magnífica, né? Além da questão do arame farpado, máscara de gás, etc. Agora voltando, chegando um pouquinho na Primeira Guerra Mundial, a cirurgia plástica, é verdade que começou por lá mesmo? Foi, um soldado começou a observar que uma dentista estava tentando reconstituir a boca de um soldado que tinha sofrido, né, algum tiro, uma coisa parecida, e ele, quando ele volta para casa, ele começa a questionar a importância de se fazer reconstituições, até mesmo com outra parte da pele, para reconstituir áreas que tinham até então sido bombardeadas ou sofrido algum tipo de ferimento, né? E a Primeira Guerra, ela foi um canteiro muito grande de tecnologia e também de novas técnicas, né, que não deixa de ser tecnologia, de guerra, de como a batalha acontece. Né? Até então você tinha uma batalha, às vezes, homem a homem, agora você vai ter uma estratégia militar muito mais aprimorada, com o uso dos aviões, né, com dirigível, com submarino e com aqueles, eu não sei o nome específico, mas aqueles tanques eram pequenos, né, bem pequenos até então. Mas já usavam lagartas, foi a primeira Já usavam vez. lagartas. E interessantíssimo, era um homenzinho ali sentado, mas aquilo já era para proteger aquele sujeito, para ele até mais longe na batalha, coisa que ele não poderia a peito nu. Passando por cima do arame farpado, Sim, e certo. por cima das valas. O submarino, por exemplo, que ele citou aqui, é de grande importância. Vem, o que se desenvolveu a partir do submarino, dessas pesquisas hoje na parte abissal, na parte de grande profundeza, isso tudo é resultado daquele equipamento inicial. Né? Então, a humanidade está sempre se abeberando dos frutos de uma guerra, não é frutos de guerra, mas fazer o quê? É isso aí, ela aconteceu, então vamos tirar proveito disso aí. Né? A cirurgia plástica, banco de sangue. Banco de sangue foi importantíssimo na Primeira Guerra Mundial, porque eles precisavam de sangue, as feridas eram de sangramento Imensas, uma coisa de complicadíssima. grande volume, e eles precisavam de reposição de sangue, e através do nitrito fizeram uma conservação do sangue e conseguiram manter a transfusão de sangue para os feridos, e também conseguiram, a partir daí é que foi analisado os grupos sanguíneos. Os vários grupos sanguíneos que nós temos hoje foi pesquisa por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Um fato que eu gostaria de ressaltar é o uso do avião por ocasião da Primeira Grande Guerra. Inicialmente, o artilheiro que ficava no banco de trás lançava as bombas fisicamente, pegando com a mão cada uma das bombas e lançando sobre o inimigo. Essa evolução, comparando aquilo para os aviões de hoje em dia, é uma coisa assim fantástica. Também, pela primeira vez, houve o controle aéreo. Um piloto conseguiu falar com alguém que estava aqui no solo. E aí evoluiu para o controle do tráfego aéreo que nós temos hoje em dia. A lâmina de barbear foi inventada naquela época. Agora, claro, as pessoas já se barbeavam anteriormente, mas hoje muito mais conforto, né? A lâmina de barbear, ela teve uma grande divulgação nessa ocasião, porque era uma caixinha pequenininha, fácil de ser transportada, portátil, não havia necessidade das antigas navalhas, de um barbeador para fazer a barba, ou seja, passou a ser um instrumento do seu kit, de sobrevivência. Outro item importante, que até acabou vindo a ser utilizado pelo sexo feminino, foram as ataduras para controlar essa quantidade imensa de sangue que os feridos perdiam através de
ataduras feitas com fibra de celulose e algodão. As enfermeiras, verificando que aquele produto, aquele tipo de atadura, poderia ter uma outra grande utilidade, viram e solicitaram, enfim, foram as precursoras para o absorvente feminino. Então, o absorvente feminino, que inicialmente teve o nome de Kotex, ele foi resultado E quanto de conforto e segurança deu para as mulheres através do Primeira tempo, Guerra né? Mundial. Pois bem, temos também as criptografias, controle de taxário que você referiu. Pois bem, estamos caminhando para o final desse bloco e verificando quanta contribuição, quanta coisa boa para a humanidade. Teve um custo, tudo nessa vida tem custo, tudo nessa vida tem perda, mas a verdade é que somente a cirurgias plásticas, eu estou até pensando em fazer uma. Quando eu olho de perfil, eu estou com excesso de paposidade aqui, né? Umas marcas aqui que me incomodam um pouquinho. Se em qualquer programa desse eu aparecer aí bem mais jovem, é que eu acertei as contas com o cirurgião plástico, já está escolhido, já está tudo preparado, já sei como vai ficar a minha fisionomia, eu vou rejuvenescer aí uns 30, 40 anos, não só na fisionomia, mas também no espírito. Vocês podem estar certo disso, que vai dar muito certo. Graças à Primeira Guerra Mundial. Graças à Primeira Guerra Mundial. Então, que beleza ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco mais nós voltamos. Muito obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Agora vamos para a Segunda Grande Guerra Mundial. Que beleza. Segunda Guerra Mundial, Elan, vamos lá. É uma guerra que vai de 39 a 45, né? E envolve muitos países, né? Ou seja, boa parte do mundo foi representado na guerra, inclusive o Brasil. E essa guerra se deu principalmente por uma questão de revanchismo alemão, né? Lembrando que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi acusada de ser a grande responsável e o Tratado de Versalhes impôs uma série de coisas para que a Alemanha tivesse que fazer, por exemplo. Sitiou a Alemanha, né? Basicamente, eles tiveram que diminuir a questão de tropa, produzir pouco armamento de guerra. Perderam toda a marinha. O território, né, diminuiu um pouco. A marinha foi dizimada. E tinha que pagar indenizações, não pagou, mas estava lá no acordo. E com isso você vai formando novamente alianças quando a Inglaterra invade, por exemplo, a Áustria em 38. Com isso, as grandes nações ocidentais ainda ficaram apenas observando o que estava acontecendo, mas só vai mesmo ficar atento quando a Alemanha invade a Polônia. Aí sim a guerra começa a acontecer, o que envolve a França, envolve a Inglaterra, vai envolver a Rússia, né, e outros países no futuro. Eu vou fazer uma correção. Por favor. Vou fazer uma correção que eu acho que você disse, pelo menos eu entendi assim, de que a Inglaterra invadiu a Áustria. Não, foi a Alemanha. A Alemanha invadiu a Áustria. Isso. Foi no ímpeto da fala. Sim. Não tem problema, um invadiu o outro invadiu um, ficou tudo empatado e os dois se ferraram, pagaram um preço muito alto com a história. Bem, mas a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de grande expansão na área tecnológica, aperfeiçoamento de tudo. O submarino, por exemplo, primeiro era um balão submerso, perigoso para danar, depois evoluiu. Tem países ainda usando os submarinos da Primeira Guerra Mundial. Tem países por aí com alguns deles ainda. Da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, mas muitas coisas vieram e como consequência, abençoaram o mundo, diríamos assim. A palavra abençoar não está muito bem colocada, não. Aquilo que o pessoal, em geral, considera maldição, eu traduzo nessa perspectiva como pelos seus resultados positivos. Nós vimos aí a questão dos helicópteros, por exemplo. Eles surgiram na Segunda Guerra Mundial. Os helicópteros foram usados pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, mais como elementos para observação do inimigo e para transporte de ferido. Ele não foi uma arma como ele é hoje em dia, vetor de mísseis, enfim. Ele foi apenas para observação e transporte de evacuação aeromédica, vamos chamar assim. Pois é bem, mas o helicóptero está aí, prestando todo tipo de serviço,
certo? Inclusive o bélico, existe a maior quantidade de helicópteros no mundo prestando serviço para a humanidade, está aí. A polícia utiliza, o corpo de bombeiro utiliza, certo? Os transportes aeromédicos do mundo inteiro hoje é feito por... São Paulo tem uma das maiores frotas de helicópteros helicópteros do mundo para transporte de executivos. Enfim, é mais um equipamento oriundo da onde? Da guerra. Da cidade da guerra, né? Helicóptero. Agora tem uma coisa interessante, nós vimos aí até uma imagem de um aparelhozinho, que é dispositivo de visão noturna, né? A visão noturna foi um equipamento, inicialmente com um peso de aproximadamente 2 quilos, 2,5 kg, que os alemães aperfeiçoaram através de um foco de luz infravermelho e era adaptado nos fuzis, e com isso o soldado era atingido à noite e não sabia nem da onde que veio, como, porque as forças aliadas não tinham esse conhecimento. E, inclusive, esse equipamento foi apelidado de vampiro, porque ele atacava à noite e vinha sem... Ninguém soubesse a origem dele, onde ele estava. Fazia só o estrago. O estrago. Mas de lá para cá, ele passou a ter utilizado as mais variadas. Todo mundo domina essa tecnologia, mas inicialmente ela veio dos técnicos e dos cientistas alemães. Os computadores também vêm de lá? Teve um início lá? Sei lá. Depois o Guilherme. É questão de informação, ou seja, são novos aparelhos criados para servir dentro do estado de guerra, né? Porque nesse momento você precisa de se informar em onde a tropa está posicionada, então automaticamente começa a surgir novas tecnologias para estar a serviço dessa confecção e do desenrolar da guerra. Então, ou seja, vai começar a acontecer algumas construções tecnológicas e que vai incluir futuramente o que nós conhecemos aí como computador. Há um aparelhozinho, Glênio, válvula de magnetron, né? Essa válvula era de quê? Essa válvula, a válvula magnetron era um equipamento que foi criado para gerar micro-ondas. Gerar micro-ondas. Chegou na minha cozinha. As micro-ondas serviam para detecção de navios, de aeronaves, por meio dos radares que foram criados na Segunda Guerra Mundial e hoje estão aperfeiçoados com um alcance inacreditável. Mas eu queria fazer uma complementação ao que você falou antes sobre a origem dos computadores por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Realmente a origem dos computadores está diretamente ligada a um projeto da Marinha Inglesa que começou a trabalhar num decodificador da máquina de criptografia que os alemães tinham. Os alemães mandavam as suas mensagens para os submarinos ao longo de todo o Atlântico, enfim, avisando-os de que haveria um comboio, tudo através de mensagens codificadas, que haveria um ataque à Inglaterra, tudo através de mensagens codificadas. E os ingleses começaram a trabalhar e criaram o Colossus, que foi, vamos dizer assim, o primeiro computador, se é que podemos chamar de computador, mas foi esse equipamento que conseguiu decifrar a criptografia dos alemães. A partir desse momento, a guerra teve uma inflexão favorável aos aliados, porque as mensagens trocadas pelos alemães já não eram mais segredos. Talvez o nome não veio daí, mas teve aqui um insight, lembrei de uma coisa.
deve ter dado uma grande dor de cabeça aos ingleses fazerem isso daí, o nome de computador. Pois bem, Boa. mas está por aí, né? Pois bem, mas não foi só isso, né? O americano bebia Coca-Cola, a Coca-Cola não chegou muito lá na Europa, estava um problema sério. Os alemães tiveram uma ideia genial. Qual foi? Isso foi uma curiosidade que eu não conhecia, não sabia. Nem disso, eu. Entendeu? A Fanta, exatamente com esse nome. Fanta, Fanta, que nós temos como refrigerante aqui no Brasil, foi um projeto alemão para substituir a Coca-Cola, que era muito consumida na Alemanha, e eles precisavam ter um refrigerante digno do Führer, entendeu? E então foi criada a Fanta, que inicialmente tinha sabor de maçã. Por quê? Porque na Alemanha tem muita maçã e não tanta laranja como Não tem clima para laranja. os trópicos, entendeu? Pois bem, mas não é só isso, né? O chocolate também, né, veio lá de uma outra situação militar. Todo mundo conhece aquele confeitozinho M&M, né? M&M. Que você compra em qualquer lugar até hoje. Inicialmente, ele foi na guerra, na Revolução Espanhola. Ele foi, vamos dizer assim, testado lá e depois, na Segunda Guerra Mundial, ele foi colocado na ração dos combatentes como uma forma de enviar grande quantidade de calorias dentro de um pacote relativamente pequeno e que não derretia, não deteriorasse. Interessante. Temos também o saquinho de chá, o aerosol, agora, isso aí são importantes. Agora, a penicilina. A penicilina, vai lá. Por acaso, né? Por acaso a penicilina. Quantos de nós estamos vivos por causa dela? Novamente, a gente conversando aqui, a gente consegue entender que, novamente, a gente não está aqui defendendo guerra, mas defendendo a importância do resultado do que foi construído a partir dela. A partir dela. Né? Historicamente falando, né, eu vou jogar um pouco para a história, tanto a penicilina, que ela vai ter um avanço significativo para a ciência médica, como também as próprias técnicas, como são usadas até hoje em vacinas, em circunstâncias, como foi dito na Primeira Guerra Mundial, em relação a ataduras de guerra, a triagem. Uhum. A triagem importantíssima. Na ambulância, ou seja, para facilitar e saber o que está acontecendo, ou seja, tantas inovações médicas. O raio-x portátil. Né? Quando você fala de triagem, automaticamente a gente pensa, poxa, coisa simples. Mas não é simples. Não. Porque você tem que ter um olho clínico muito rápido para saber qual é o grau ali. E tomar uma decisão. E rápida. E ver quem realmente está precisando imediato e quem pode esperar mais um pouco. E grande quantidade de feridos, de pacientes, de... Uma coisa assustadora. Entendeu? Pois é, e aí a medicina militar, quer dizer, os hospitais de campanha foram de uma importância enorme, assustadora, porque ali era pior do que os pronto-socorros hoje em Baixada Fluminense, em áreas metropolitanas, porque entrava como entrava, o paciente entrava como chegava, aí que se dane, e tem que resolver o problema. Eu inclusive, vou citar aqui, mas eu tenho uma sobrinha que trabalhou nesses hospitais de Baixada, e ela, meu Deus, isso aqui é campo de batalha. Pois é, agora imagina um campo de batalha. Entendeu? É similar a um campo de batalha. Então, eu vejo que a evolução na parte médica, devido principalmente à Segunda Guerra Mundial, foi notável. Não só na triagem, na penicilina, na organização de uma forma geral, como foi enfrentado esse problema da quantidade de feridos. Eu não sei vocês, mas se não fosse a penicilina, eu não estaria aqui. Eu sou um sobrevivente por causa da penicilina, tá? Uma infecção que eu fui salvo por força dela. Então eu devo, na verdade, indiretamente, à guerra, um resultado da guerra. Eu só não. Quantos milhares estão vivos? E daí da penicilina veio o antibiótico, que é um produto, uma evolução natural, né? Hoje a humanidade tem essa população toda, esse contingente todo, por causa dos avanços propiciados, provenientes de guerras que não são coisas tão agradáveis, mas são. Mas também saiu aí o nylon, a fita adesiva, caneta esferográfica. Exatamente, para os pilotos anotarem que a caneta inteira não era possível.
A gente não pode esquecer da bomba atômica A também. bomba atômica não pode mudou a história. esquecer, não pode esquecer. Né? Pois é. Mas só que nós estamos chegando ao final, daqui a pouquinho voltamos já, vamos para os comerciais. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. O programa está bom, mas muito bom, está gostoso para chuchu. Estamos começando hoje uma nova guerra, uma guerra contra a ignorância, né? Pelo menos. Né? Vamos em frente. Agora vamos para a chamada Guerra Fria. Num dos programas passados, aí eu conversando com o Glênio, colocamos a ideia de que há uma nova Guerra Fria, de certa maneira, pairando no ar aí. Mas a Guerra Fria, como foi considerada há uns poucos anos atrás, novas guerras que vieram, guerras biológicas, enfim, vamos fechar tudo isso aí. Guerra espacial, chamada Guerra Espacial, advento da internet, a importância dos dados. A Segunda Guerra Mundial fechou, passaram a régua, praticamente dando a tacada inicial para a corrida espacial, certo, Glênio? A corrida espacial começou graças aos americanos terem levado para os Estados Unidos o Von Braun, que era Certo. o mentor das bombas V1 e V2, que tinha um profundo conhecimento de foguetes. E graças a essa tecnologia dos foguetes, foi possível partir para o projeto Apollo, que em 1969 levou o homem até a Lua. Mas, por outro lado, desencadeou uma corrida espacial porque a União Soviética não queria ficar atrás. Então, o Sputnik foi o primeiro vetor lançado pelos russos e os dois países travaram uma disputa ferrenha para obter o domínio do setor espacial. Não só espacial, como também das armas atômicas. As armas atômicas dependeram fundamentalmente da corrida espacial, né? Porque as bombas atômicas e as bombas dependiam sempre de aviões, né, para o seu lançamento. Agora não, vai. Interessante que a Guerra Fria, né, ela já inicia com o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela inicia ali. Ainda em 45, porque quando os americanos tampam as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em questão de dias, né, diferença de uma para outra, mais de 200 mil pessoas morreram naquele ataque. Você já percebe que era um aceno americano. Olha o que nós temos. Olha o que nós temos. Porque a União Soviética, que inicia lá em 22, já tinha propostas de ampliação de território, e isso vai, no final da Segunda Guerra Mundial, ser muito evidente. O mundo vai ser dividido, teoricamente, em áreas de influência. E área de influência ideológica. Certo. Quem vai ficar com que ideologia? Aí você vai encontrar a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis em Cuba, né? A questão dos 62, mísseis, né? a questão dos mísseis também americanos no território da Turquia, que vai ser retalhado com a crise dos mísseis, né? Que vai desencadear, né? A questão do próprio soviético colocando mísseis em Cuba. Então isso tudo vem de um fruto ideológico. Né? A gente não vai adentrar em ideologia, porém, a Segunda Guerra Mundial tem muito disso. A gente conversava antes, a Guerra Fria, aliás, tem muito disso, porque a Guerra Fria ela tem uma grande corrida informacional. Pois bem, veja só, na verdade, aquelas bombas atômicas deram uma freada também no expansionismo ideológico naquele momento. Sim. De suma importância, né? Porque aí permitiu que o expansionismo tecnológico acontecesse. Olha, o mundo sendo beneficiado direta e indiretamente aí por essa situação. Nesse guerra espacial, tudo mais, vem a internet, né? O sistema de comunicação que nós temos hoje, informações, dados, tudo isso aí, explodiu a partir daí, não foi, Glênio? Com certeza a tecnologia avançou de uma forma significativa, porque haviam dois países, duas grandes nações em disputa da supremacia. Para obter isso, os investimentos foram assim incalculáveis. Volumosos, né? Volumosos, incalculáveis, e a ponto de os Estados Unidos inicialmente criarem o sistema de GPS
que hoje nós usamos, para fins militares. Tá? Somente no ano 2000 é que isso foi liberado. Foi liberado para uso civil. Anteriormente, era uso militar. E com uma precisão muito maior do que essa que a é gente tem, liberada hoje. é. Nas minhas pesquisas, eu tomei conhecimento, falando um pouquinho mais sobre o GPS, que a China já tem o seu sistema próprio e o sistema Galileu. Esse provavelmente vai ser muito utilizado, o sistema Galileu da Europa proporcionará a condição daquele que está usando o sistema se comunicar com o sistema, entendeu? Então, se você tiver uma emergência, vamos simular aqui, uma emergência em alto mar ou no meio do deserto, e você se utilizando desse sistema Galileu, você vai conseguir mandar uma mensagem lá do teu carro dizendo que você está numa situação crítica, precisando de socorro. Ou seja, uma utilização da tecnologia já inteligente, já está Isso tornando aí, tremendamente inteligente, né? É a evolução dessa tecnologia advinda. Mas do quê? tanto o Galileu quanto o GPS, quanto os outros que já foram inventados, que nós sabemos sempre de um pouquinho, né? O copo está bem cheio, né? Tudo isso depende dos satélites. Com certeza. Tá? Certeza. Só o Sem GPS utiliza uma quantidade enorme de satélites estacionários em torno da Terra. são 32. Tá vendo? São 32 satélites, sendo que 28 são utilizáveis e 6 ficam em reserva para qualquer necessidade. Pois é. Não haveria o GPS se não tivesse em 65 sido criado o relógio atômico. O relógio atômico. Sem o Nós relógio teremos atômico. um programa sobre relógio atômico só aqui. Vamos acabar com o mundo, mas teremos aqui um programa especial sobre relógio atômico. Pois bem, mas essa questão de satélite, GPS e tudo mais, deságua, você assiste um jogo de futebol do seu time aqui no Brasil, jogando lá no outro lado, no Japão, você vê em tempo real. Isso não existia. Não, Isso não existia. Isso né? é tudo fruto dessa tecnologia. Exatamente. Mas essa tecnologia não fica só no jogo de futebol. Um cirurgião lá nos Estados Unidos opera uma pessoa aqui no Brasil. Há quase 4 anos atrás, eu fui operado no Brasil, o cara estava perto de mim, mas ele estava a 30 metros. O médico estava a 30 metros de mim. Poderia estar a 3.000 quilômetros. Porque o instrumento que ele usou, ele poderia operar de lá. Interessante, poderia operar de lá, ele poderia manuseando de lá e me operar aqui. Isso já é feito. Então, essas contribuições... Novamente, a informação. É. Informação. A espionagem. Gente, a espionagem tanto do lado da KGB quanto da CIA, e isso vai gerar assim, até fruto cultural interessantíssimo, porque os filmes de espionagem são maravilhosos. São. E nos leva a um universo que, naturalmente, a gente só vê em filmes, talvez, mas muito daquilo que a gente, às vezes, assiste... Está se tornando realidade. Filmes. Tá, Ou seja, quando você vê nos dias de hoje a quantidade, o senhor citou dos satélites, a quantidade de possibilidade de espionar um sujeito em qualquer lugar do mundo. Isso gera até, teoricamente, um pavor no cidadão comum, mas isso já é antigo. Sim, já é antigo e vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida. O que acontece hoje? Hoje você não consegue se livrar disso aqui. Sim. Entendeu? Você hoje está virando um Somos escravo. escravos disso aí. Só que essa escravidão aqui faz com que você seja encontrado em qualquer lugar. Sim. Então... Mas, em compensação, você resolve a maior parte dos seus problemas com muito mais facilidade. Isso é ótimo. São ótimos. Né? Isso é ótimo. São ótimos, né? Então, é isso aí que a gente está trabalhando para isso, para mostrar ao povo, aos brasileiros, aos telespectadores, que sim, guerra não é uma coisa boa do ponto de vista direto, do confronto, as consequências pessoais, os prejuízos que vêm, mas sempre se consegue tirar dali alguma coisa muito boa. Hoje, por exemplo, os VANTs, veículos não tripulados usados em guerra, isso economiza dinheiro e economiza vida também. Certamente. Não é? O uso de enxame de drones, por exemplo, é a nova arma que está sendo testada. São pequenos drones de mais ou menos 30, 40 centímetros de comprimento, com uma determinada carga
explosiva, que são lançados ou por aeronaves ou por lançadores próprios desses micro robôs, e que são programáveis, que podem atacar um determinado alvo ou até pessoas. Até pessoas, É. entendeu? E com isso, o ser humano fica na retaguarda. Então, as guerras futuras, elas não serão com essa quantidade enorme de vítimas, de cabeças esfaceladas, de membros sendo explodidos. Elas serão tecnológicas. Veja bem, esses drones, o laser, né, usado hoje, o laser hoje é uma coisa fabulosa, né? O laser se tornou uma arma fundamental, não só para a defesa, como para o ataque. Porque os mísseis evoluíram de tal maneira que eles hoje são lançados lá a altitude de mais ou menos entre 150 e 170 quilômetros de altura no espaço e descem acelerados com os seus foguetes e com a gravidade também, né? Então eles atingem Mach 7, Mach 8 de velocidade. E como derrubar um alvo desses? Como derrubar um míssil desse? Somente com um feixe de laser, um feixe de luz que tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E é a arma do futuro, não só para a defesa, como para o ataque. Mas esse mesmo laser é usado em cirurgia, esse mesmo laser é usado para beneficiar a nossa visão. Cirurgias, né? Sim, ele tem mil e uma utilidades. Você encontra a questão do investimento bélico. Uma das coisas até que veio provocar a decadência da União Soviética foi o alto investimento bélico. E isso vai gerar, teoricamente, resultados, né, para pessoas civis como eu e você. Pois bem, nós estamos encerrando esse programa com pena, lamentavelmente com pena, embora não sejamos aves, né, com muita pena, porque nós estamos encerrando o programa, mas não os conteúdos. Lamentavelmente, nós temos um tempo para esse trabalho. Mas fica aqui a informação para você, telespectador, de que tem sempre uma coisa boa que vem no âmago, vem aí na sombra de uma guerra, e não só uma, mas centenas, centenas e centenas. O mundo foi, sim, está sendo beneficiado pelas guerras. Nós não estamos fazendo aqui apologia às guerras, à violência, nada disso. Só ressaltando quantas coisas boas foram trazidas para este mundo como resultado dessas situações lamentáveis, eu diria. Lamentáveis de um lado, mas benéficas de um outro. E o mundo vai assim, vai evoluindo, crescendo, se aprimorando, aperfeiçoando. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado, doutor Grênio, pela participação gloriosa nesse programa. Nós talvez não estejamos ensinando muito, mas estamos aprendendo bastante. Isso aí. Obrigado. Com certeza. Obrigado.